Veja um polegar positivo. Estamos no ar. Episódio 23 do Clube da Exame Invest começa agora. E o que significa o episódio 23? Significa o encerramento do primeiro trimestre de 2022. E que trimestre, senhoras e senhores? Início de um ano com eleição. Banco Central dos Estados Unidos subindo o juro. E, infelizmente, conflitos armados no leste europeu marcaram esse primeiro trimestre. E, mesmo assim, ativos de risco brasileiros indo muito bem. É para esperar continuidade desse bom movimento? Esse é o pontapé inicial que daremos no Clube 23 da Exame Invest. Para isso eu peço reforço. Bruno Lima, seja bem-vindo à mesa central do clube. Pô, belo resumo. Gostou, né? Belo resumo. Bela isso aqui é belo semana preâmbulo. Inteira Belo, treinando. pô, É a semana inteira treinando. Muito bom. Sensacional. Seja bem-vindo, Bruno Lima. Satisfação inenarrável. Aliás, e como é que foi o squash? Foi, depois a gente comenta sobre isso, a gente deixa aqui pro momento deu ruim. Pô, tá bom. Deu ruim, deixa aqui pro squash. Vamos anunciar o convidado especial do episódio 23 do Clube da Exame Invest, Bruno Savariz, gestor de renda variável do Itaú Hunter, da família da Itaú Asset. Seja muito bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. Obrigado a todos, é um prazer muito imenso aqui e gigantesco. Na verdade, já me enrolei todo aqui, Ele mas... tentou o incomensurável. Eu tentei um... É que se você usar incomensurável, É. inenarrável, impensável, já tá com domínio do Bruno Lima. Cara, tá quase patenteado. Mas você foi já bem, esse um negócio. grande Foi prazer, bem, vale também. Eu diria que você tentou, né, maximizar esse momento aqui. A gente É uma honra, né? É uma honra. Perfeito. Sempre, é uma honra. Os membros do clube agradecem. Estamos honrados em te receber aqui. Tá preparado para a resenha do que esperar do mercado financeiro, esse mundo de investimentos para 2022 e além? Vamos tentar, né? Vamos tentar contribuir da melhor maneira possível aqui. Comece agora, para você ir esquentando. A gente começa geralmente com quebra-gelo exatamente de clube. Bruno Savariz, a gente gosta aqui para começar a esquentar o bate-papo, o que o Savariz faz no clube, ou seja, no seu momento livre, cara, quando você quer realmente dar aquela relaxada de mercado financeiro, geralmente o que você faz? Mestre, o que eu faço quando eu não estou trabalhando, né? Basicamente, quando eu saio do trabalho, chego em casa, eu sou pai, né? Começa o terceiro turno. Começa o terceiro turno. E é assim, eu tenho uma filha de 6 anos que o prazer dela é sugar minha alma. Ao máximo. Assim, Então, ao máximo. Somos dois. Meu de Então, eu seis chego também. em casa, é brincar com ela, é brincar de Barbie, Escutar é as fazer o histórias, caramba, entreter. contar a história. Pô, é Então, bom, pô. isso que tira o meu foco do trabalho, de verdade, me deixa um pouco mais sereno, né? É ser Que pai. é bom, né, cara? Assim, É isso. cansa, mas é bom pra caramba. Cansa, né? mas é muito gratificante, né? E aqui, de uma maneira resumida, cara, que a gente também sempre tem uma certa curiosidade, pô, a gente recebe gestores, cara, extremamente bem-sucedidos no papel deles de ou analisar ou de fazer gestão de portfólios, mas bate aquela curiosidade de como você começou, assim, como é que você foi parar no mercado financeiro, Savariz? Eu comecei no mercado financeiro em Sempre quis, assim? Não, na verdade, eu fiz engenharia, né? E quando eu estava fazendo engenharia, eu comecei a fazer estágio, fui fazer estágio em um banco, numa área que não era o core business do banco, era uma área de negócios digitais, né? Então, eu estava começando a fazer a implementação. Que ano Isso foi 2003, 2003, fazer 2004. negócios digitais? Isso, só que o que era isso? Era você vender crédito na web. Então, assim, você tinha como você fazia toda a sua ficha de cadastro na web, naquele momento era basicamente isso. Então, era uma ficha de intenção. E aí o banco ia lá e ligava para a empresa. Então, como eu fazia engenharia de computação, eu comecei ajudando o banco a implementar aquele sistema, né? E aí, eventualmente, eu percebi que ali não era onde se ganhava dinheiro de verdade. O core business do banco, né? E aí eu falei assim, bom, o que eu faço aqui? O que é o core business? E aí eu olhava para a mesa própria ali, eu via a turma ganhando dinheiro e etc. Eu falei, pô, aquilo ali parece interessante. Em um dado momento, um dos diretores do banco chegou para mim e falou assim, puta, tem essa parte aqui de análise fundamentalista. E ele me deu um exemplo lá do business de suco de laranja no mundo, né? Eu falei, pô, isso aqui é interessante, né? Tem uma lógica, um racional, pô, o que acontece com o preço do suco de laranja, etc. Eu falei, pô, que parte do mercado financeiro faz isso? Ele falou assim, olha, isso daqui é parte de análise, research, etc. Eu falei, pô, eu tenho que explorar melhor isso. Foi quando em 2005 eu resolvo fazer um intercâmbio, aí eu vou estudar finanças na UC Berkeley, né? E aí lá eu descobri que tinha o CFA. Eu falei, pô, eu não sabia até então que tinha o CFA, que era uma certificação bastante renomada, né? Sim. Eu falei assim, eu estava no 4º ano da faculdade quando eu fiz o primeiro ano do CFA. E aí eu engatei. Quando eu voltei para o Brasil, um grande amigo meu
que está na Vista Capital, hoje em dia é um dos gestores lá da Vista Capital, chegou para mim e falou assim, pô, Bruno, tô aqui na Angra Partners, né? Enfim, a parte de private equity, etc. Você vai chegar aqui, você vai me ajudar a analisar no detalhe máximo as empresas que a gente tem investidas aqui. Eu falei, porra, legal, vamos para cima. E eu comecei ali a fazer incursão em análise fundamentalista de verdade, né? Quando foi em meados ali de 2007, eu venho para São Paulo e aí eu entro no Credit Suisse. E aí eu entro, então a minha carreira de verdade começa, a imersão dela de verdade começa no sell side. E aí eu começo analisando naquele momento ali a parte de infraestrutura, que era muito ainda incipiente na Bolsa Brasileira, e a parte de papel e celulose, mais um pouquinho de metals e mining. Então eu comecei ali no mundo das commodities, né, com infraestrutura. Que ano isso? E isso foi em 2007, né? Então o Kellet era uma equipe boa da época do serviço, né? O Kellet estava em sales ali. O Léo Corrêa estava lá também? O Léo Corrêa, na verdade, era o cara que estava do meu lado, né? Ele era mais focado em metals e mining e eu mais em celulose e infraestrutura. Então a gente, porra, quantas vezes a gente trabalhou final de semana ali junto, enfim, é um grande amigo. Não, espetacular. Léo Corrêa, para quem não conhece, é o head de commodities do PTG Pactual e protagonizou aqui o Clubinho de commodities, que foi o ar na semana retrasada. E aí assim, como é que faz, né, a virada de chave do sell side para o buy side? Exatamente. Em alguns momentos ali da minha carreira, houve um namoro para ir para o buy side. 2010, quase eu fui para Grifo. Por alguns motivos eu decidi ficar no sell side. 2012, final de 2012, eu quase fui para a prop do CS. Por alguns motivos internos ali, eu tive que ficar no sell side ainda. Quando foi em 2015, aí eu falei assim, pô, agora é a terceira chance, né? Não dá mais para segurar. Strike 1, strike 2, né, cara? Quando um dos entrevistados aqui me chamou, meu grande amigo, o Fabiano Custódio, né? Fabiano Custódio. Chegou e falou assim, pô, a gente trabalhou junto no Cellside, ele falou assim, pô, Savari, você não quer ir lá para Itaú Asset comigo? Né? Pô, a gente está vendo aqui um projeto com o André Caldas, etc. Caldas. O High Alpha, né? E o High Alpha, na época, né? Eu falei, porra, legal, né? Legal, interessante, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí eu vou, em 2015, para Itaú Asset. E aí quando começa, de fato, a minha incursão no buy side. Então foi, em grandes linhas, bacana, foi isso que aconteceu. Isso que é interessante, que mostra exatamente aqui o espírito do clube. Assim, Fabiano Custódio já passou aqui na mesa central, o Caldas já passou na mesa central. Outro nome também, muito provavelmente, que foi seu contemporâneo lá, Gustavo Salomão, também já passou pela mesa central. Quase eu fui trabalhar com o Salomão em 2012, né? Mas aí não lá deu... na prop. Lá na prop, mas aí não deu certo, enfim. Pô, que legal, cara, muito bom. O Savares era uma baita referência na época de Sellside, pra galera de buy side, assim, aí, como... Porque a galera do buy side acaba ganhando, nesse guarda-chuva de infra, papel celulose, você se firmou mais em algum nicho ali de... A gente foi expandindo o escopo, né? Em algum momento eu saí de commodities e fui expandindo o guarda-chuva de infraestrutura. Cheguei a ser, por um momento, peer do Mimica, né? Mimica cobria no BTG, eu cobria no Credit Suisse. Por acaso é o CEO da Exame. O CEO está aqui neste momento. Está ali presenciando. Observando o estúdio, prestando essa honra aqui no episódio 23. Tinha umas referências, cara. Os caras de Sellside da época, você tinha lá. O buy-side tinha você escolhia uns 3 referências de Sellside. Isso, na verdade, já foi muito frequente aqui no clube. Já tivemos vários episódios aqui onde realmente, ao longo da carreira, teve esse momento de decisão da pessoa sair do sell-side para o buy-side. Bruno Lima, nos relembre o que é sell-side, buy-side no mercado financeiro. O sell-side é quem recomenda, buy-side é quem bota o dinheiro a risco, né? Que quem investe, que toma a decisão, o famoso skin the game. Savaris, de onde é que veio esse clique? Você falar, cara, gosto de analisar, mas o que me motiva mesmo é começar a botar a minha pele em jogo, é começar a ganhar, perder dinheiro, sentir aqui na pele o sucesso ou o fracasso das minhas recomendações. A famosa cota, né? Aquela coisa da cota, né? Na verdade, é uma questão de amor e ódio isso daí, né? Porque, assim, até hoje. Porque assim, enquanto você é só analista, né, você faz análise bem feita, etc., você não está passando aquele calor, né? O calor da cota diária, né? E ali teve um momento que eu falei assim, pô, eu acho que eu já consegui mostrar que eu sei fazer análise, que eu tenho enfim, fui algumas vezes ranqueado pelo IA e etc. Eu falei, pô, isso daqui eu acho que não é o meu endgame, né? Acho que o endgame é passar calor, né? Vamos passar um nervoso ali na cota. Vamos dormir mal de noite, tô precisando disso, tô precisando dormir mal tô precisando de um desafio, né? Vou ficar acordado agora. E aí o desafio era, falar assim, pô, como é que eu faço, né? Eu ajudo a turma aqui a ganhar dinheiro, a turma tá me falando que eu tenho uma visão aqui para, né, que é razoavelmente assertiva aqui nas recomendações.
Eu falei assim, pô, acho que eu tenho que ir pro buy side. E quando eu fui pro buy side, né? O engraçado é que foi 2015, quando a China estava passando por uma crise de liquidez assim, bizonha, né? E aí, os meus primeiros 2 calls foram 2 calls extremamente errados, assim. Eu passei um calor fenomenal, né? Belo cartão de visita. Eu falei assim, pô, e eu falava com o CEO da empresa, com o diretor financeiro, com o conselheiro, e não entendi. O momento deu ruim, mas qual foi os calls aqui que você deu, que você passou um calor danado? Você começou com o pé esquerdo. Comecei com o pé esquerdo com Smiles e Eco-Rodovias. Né? Então, mas aí é o ponto seguinte, você foi procurar naquele teu universo, né? Eu tenho que ver onde eu, né? O que eu cubro, né? Isso, exatamente. Você foi começar tentando play safe. Deu ruim. Foi no micro, aí tinha um macro ali por trás que falou, amigo, não é só isso. Puta, cara, eu acho que não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Voltou, atualizou o LinkedIn, puta, meu irmão. Botou buy, /sell, side. E na verdade, aquele momento ali pra mim foi meio que um wake-up call. Por quê? Porque assim, eu passei calor em Smiles porque o mundo tava... Mercados emergentes no momento estavam passando por uma crise importante. O câmbio estava depreciando de forma relevante, né? E isso jogava contra a controladora da Smiles, né? Então o Gol não parava de cair, todo dia caía mais um pouco. E a Smiles estava passando esse calor, então não tinha nada a ver com a tese, era macro, né? Eco-Rodovias idem. Naquele momento a curva de juros abria, e eu falando do portfólio de concessões que a empresa tinha que estava, razoavelmente resiliente, né? E aí, quando eu fui para a gestão em 2018, e aí eu começo o processo de fato de gestão de portfólio, eu falei assim, pô, eu preciso incorporar no meu processo de gestão a análise macro. Esse background macro, perfeito. E aí é quando eu começo a fazer a análise macro de forma mais profunda. Interessante, cara. E aí eu faço a aliança da análise macro com a micro para poder tocar o Hunter, né? Então, a assertividade dos calls melhorou bastante depois que a gente começou a fazer isso. Interessante. Né? Então, em linhas gerais, foi isso que a gente acabou fazendo ali. Cara, que bacana. Eu nunca imaginei um episódio do clube começar praticamente com o momento deu ruim e um baita aprendizado, cara. Não só o momento deu ruim aqui com os Smiles e Eco-Rodovias, o aprendizado exatamente incorporar esse background macro, entender onde você está no ciclo, porque 2015 não só foi um período extremamente desafiador para a China, que impacta o global, mas a gente estava numa antessala aqui de uma quase depressão econômica com o impeachment que estava surgindo. Realmente foi um momento macro muito desafiador. E não adianta você estar com a convicção micro ali muito bem estruturada, onde o macro atropelou tudo. Fica aqui o aprendizado. Interessante, cara. E eu acho até legal já juntar fazendo o famoso gancho, né? Que o Cunha gosta muito de... Famoso bem gancho, velho. Fazendo um gancho, ele fala pra caramba. Fazendo um gancho, em que momento você acha que a gente tá do ciclo agora, o Brunão? Assim, como é que você avalia? Que aula, Bruno Lima. Aulas. Bom, assim... Embora eu faça análise macro, obviamente isso daí não é a minha especialidade. Minha especialidade sempre foi... input. É um input. Juntando né? a tua cabeça de gestor, assim, né? Como é que você identifica agora? Como é que eu vejo hoje, né? Pegando aqui o gancho com o que aconteceu o ano passado e como é que a gente vai, né, navegar daqui para frente, né? E diga-se de passagem, o Hunter foi muito bem ano passado exatamente por uma questão macro que vocês conseguiram antecipar bem. Exatamente. A gente começa 2021 com uma alocação de risco mais importante, né? Por volta de junho, julho, a gente entende que o Brasil é cheio de fio desencapado, né? Então, assim, o fio desencapado que a gente estava vendo no momento terreno fértil de fio desencapado. Exato. O que a gente via naquela situação era, na ponta, crescimento pior e juros eventualmente subindo para controlar a inflação. Então, assim, o brasileiro, o mercado brasileiro, ele sempre viveu com essa sombra da inflação, né? Sim. E naquele momento o mercado estava sendo muito benevolente com o que a gente via na ponta. A gente falou, pô, isso aqui está errado. Em algum momento essa Selic não vai ficar em 2%, 3%, ela vai corrigir e, obviamente, a renda fixa ela vai ser um componente importante de competição para a renda variável. Tá bom, né? Naquela situação, a gente começa a reduzir a nossa alocação em renda variável, a gente reduz o risco do portfólio de forma muito importante em junho e julho e começa até a explorar algumas posições vendidas em teses que eram muito consensuais no mercado, teses que eram queridinhas, né? Enfim, a história é basicamente a bolsa cai de julho até novembro, dezembro, uns 30% e a gente consegue entregar uma cota para cima, né? Isso porque a gente via que, de fato, o Brasil estava fazendo, enfim, tentando atacar o problema de inflação antes do mundo, né? Como um todo. Então, assim, muito mais porque talvez o Roberto Campos Neto,
presidente do Banco Central, ele tem mais um viés de trade, né? Ele falou assim, pô, vou estopar meu short aqui em inflação, doa quem doer. Exato. Então, eu faço ajuste nos juros. Diferentemente dos Estados Unidos, né? Em 2018, quando o Powell ele começa a falar que ele vai subir juros e ele vê que o mercado reage de forma negativa, ele segura a onda e fala, pô, tem que controlar a onda aqui, senão eu impacto demais o crescimento, né? E está acontecendo o mesmo agora. O mercado agora começou a capitular e entender que a inflação de fato é um problema sério lá fora. Não é só transitório. Não é só transitório. E a gente começa a ver, até um tempo atrás, não havia nem 3 altas de juros em 22. Perfeito. Agora a gente vê 7. As altas eram de 25. Hoje já tem gente com 4 altas de 24, né? De 50 bips. Enfim, então a corda começa a ser esticada. O que eu acho que acontece, né? Quando que o mercado brasileiro de fato começou a realizar o mercado de renda variável? Quando de fato o CDI virou um concorrente. Né? Pô, a 8%, a 10%, eu já começo a colocar um pouco em renda fixa. E tá tudo bem, porque pô, é um rendimento bom para algo que não tem risco. Né? Lá fora vai haver um momento onde esses juros ele vai ser um componente de competição para o S&P. E aí você vai começar a ver uma realocação em bonds, né? Lá em renda fixa, e sai de equities, inevitavelmente. Né? Então, assim, hoje, o que a gente vê para o mercado global é que você já começa a ver revisão de lucro das empresas para baixo, na ponta, você já começa a ver isso. Você vê o menor nível de equity risk premium, né? de risco, de prêmio de risco para investimento em renda variável, já visto nos últimos 10 anos no mercado americano. Então, assim, o que não falta são elementos ali para te falar, para ser um pouco mais cauteloso. Perfeito. Né? Mas o mercado ainda não entendeu isso ainda. Não, e por que não entendeu? Não deu aquela capitulada. Né? Pelo contrário, até teve um rally recente. Por posicionamento. Posicionamento de quem? Dos hedge funds. Né? O institucional já está preocupado com isso. Mas a pessoa física, o varejo lá, que responde por 39%, 40% mais ou menos dos 80 tri de dólar de renda variável lá, ainda não. Para ele está tudo bem. É o famoso mãos de diamante, né? Caiu, comprou e está funcionando e compra os mesmos estoques e vida que segue. Na última década funcionou muito bem isso. Funcionou muito bem. Só que esse buy the dips, né? Ele funciona bem quando você está injetando liquidez no sistema. Perfeito. A partir de maio, se não me falha a memória, você tem, sei lá, 36, 37 tri de dólar de balanço dos bancos centrais, você começa a enxugar isso. Ao passo de, sei lá, 5 com 8% ao ano. A partir do momento que você tira essa liquidez do sistema, aí a música é outra. A música é outra, entendeu? Então, assim, aí vem o seguinte cenário. Pô, como é que eu faço a gestão do portfólio com base nesse cenário? Perfeito. Não dá para eu gerir o portfólio com base em um Black Swan. Porque, assim, hoje o que o mercado está entendendo é que o Banco Central lá vai conseguir subir os juros e a economia ela só vai suavizar o crescimento. O que para mim, isso é o tail risk, né? Isso é o risco de cauda. Né? Até positivo. Do pouso suave. O pouso suave só aconteceu em 94, 95. Né? Você Verdade. pega lá alguns economistas, o ex-tesoureiro do Fed lá, dos Estados Unidos, o Larry Summers, falou o Banco Central só conseguiu fazer o soft landing, né? o pouso suave em 94, 95. Então, assim, só tem um data point, né? Todos os outros e foi suave para os Estados Unidos, porque se você começar a pegar as economias emergentes, começou a pipocar México, depois Rússia. Exatamente. Então, é por isso que a gente tem hoje um patamar de risco mais cometido, né? Um portfólio. Justamente porque a gente está vendo bastante moving parts ali. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E assim, a cereja do bolo foi a guerra, né? E assim, você já tinha um problema de inflação. E aí, a partir do momento que você coloca lá Rússia com Ucrânia, a gente não está falando de um conflito pequeno. Você está falando de um conflito com proporções importantes para o mundo de commodities. E aí você começa a falar de inflação de alimentos, inflação de metais. Isso tudo pega na cadeia, né? Quando você começa a ver isso daí fluir pela cadeia de valor, aí sim a gente começa a ver eventualmente alguma precificação desse risco. Né? Hoje a gente está mais cauteloso. Né? E aí, assim, né, olhando dessa forma,
Se a gente fosse propor, então, como é que a gente se posiciona aqui no portfólio? Vamos imaginar que o Banco Central esteja correto. Banco Central aqui do Brasil. Banco Central americano. Né? O Banco Central aqui já está fazendo o que tem que ser feito. Sim. Assim, já está nos finalmente. Já está nos finalmente. Ele mesmo já avisou. Já está nos finalmente, já avisou, tem mais uma alta aí, enfim, vida que segue. Vamos supor que o mundo não piore muito, né? Você tem o pouso suave. Se tiver o pouso suave, a gente vai conviver com a inflação, que não era tema nos últimos 20 anos, por mais tempo. E se a gente tiver inflação por mais tempo, como é que eu controlo a carteira desse jeito? É inflação por mais tempo, com menos crescimento, é o famoso stagflation, né? Que todo mundo fala, estagflação. Eu vou ter commodities, eu vou ter utilities, eu vou ter staples, eu vou ter as varejistas com mais resiliência, uma Ambev da vida, uma Raia Drogasil, enfim, vou ter que trabalhar com esse cenário de menos risco dentro do que a gente pode investir, menos beta. Né? Então, é isso que a gente está olhando agora. Isso é interessante. Acho que vamos começar, então, a entrar em alguns nomes, teses, setores aqui no Brasil. Acho que você expôs, de uma maneira muito clara, que dado o nível de incerteza, principalmente no cenário inflação / correção monetária nos Estados Unidos, correção de política monetária nos Estados Unidos, vocês estão com um ambiente um pouco mais de cautela para risco, para percepção de risco de uma maneira geral. Como é que isso se traduz para o posicionamento de vocês aqui na Bolsa Brasileira? Você começou a entrar aqui em alguns temas, por exemplo, utilities, commodities, staples, que é o consumo mais básico, mais resiliente, né? Que é o consumo não discricionário. Savarez, vamos começar a explorar agora as teses exatamente aqui dos setores e até / papéis que você gosta, que vocês de fato estão dedicando até uma maior atenção ou até uma maior alocação no portfólio, vis-a-vis os setores que você não gosta ou você está procurando evitar. Não necessariamente você está short, você está apostando numa queda, numa perda de valor do setor ou da empresa, mas que você não está buscando estar tão alocado no momento. Vamos começar então por commodities, talvez, assim. Acho que... Só, rapidinho, desculpa, só uma pergunta antes dessa, assim, só um ponto que é o contra-argumento para esse cenário. Assim, você não acha, então, que o fato do aqui parar primeiro vis-a-vis o mundo, tendo feito o ajuste, tua discussão muito mais o guarda-chuva global, riscos globais afetando aqui. Perfeitamente. Você acha que esse negócio, o Brasil não seria, né, como se diz assim, uma ilha, né, assim, no oceano mais fraco. Não existe esse descolamento. Você não acredita no descolamento positivo do mercado brasileiro? O mercado brasileiro, ele foi, na verdade, uma ilha da eleição do Bolsonaro até ali pré-Covid, né? Então, assim, a gente descolou bastante do mundo. Houve um momento onde as teses de alta qualidade doméstica, vamos dizer assim, coloca aí Renner, Raia, VEG, enfim, coloca um basket de empresas de alta qualidade do Brasil e compara com esse mesmo basket lá fora. Aí você pega algumas empresas como Stelo D, you name it, Google, Microsoft, enfim, faz esse basket, né? Compara um com o outro. Naquele momento, o Brasil era tão bolha, comparado ao mundo, que a gente chegou a negociar com 2 desvio padrão de prêmio para o mercado americano. Interessante isso, cara. Isso foi mais um elemento para a gente, de fato, reduzir o risco no ano passado. Interessante. A gente falou assim, o Brasil não está com essa bola toda para ter esse mais de 2 desvio padrão de prêmio. Não existe isso. Não tem crescimento, os juros vai subir, o varejo vai vender, enfim. Então, eu acho que hoje, o que a gente pode ter daqui para frente? Brasil talvez tenha uma história micro específica, vai depender muito da eleição. E a eleição, eu acho que está um pouco distante para a gente debater isso, mas eventualmente, se a gente tivesse uma terceira via, novamente você começa a ter uma tese mais construtiva para crescimento doméstico, fundamento, né? Arrumar o fiscal e por aí vai. Então, assim, o prêmio de risco que a gente vê para equities aqui no Brasil ainda é gordo, né? Então, assim, daria para imaginar um Brasil novamente assumindo uma posição de destaque, não só pelo fato de ter uma bolsa muito exposta a commodities, mas pela uma tese micro doméstica melhor, mais robusta, né? Então, assim, acho que hoje é um pouco prematuro a gente fazer esse... Desculpe aí, meu querido. Acho que é bom, porque acho que para amarrar aqui estamos terminando o primeiro trimestre de 2022, então e o Brasil é um grande destaque de desempenho aqui em dólar. Uma maior parte devido à moeda, o real está fechando esse primeiro trimestre como a melhor moeda do mundo, mas também grande parte pelo rendimento de ações mais líquidas, aí, as mais como commodities e bancos, etc. Mas pelo que eu posso entender aqui, assim, o primeiro trimestre para você foi mais um ajuste
do que um início de uma tendência de um ano promissor ou de uma valorização contínua aí ao longo do tempo, dado que o cenário externo está mais cético, assim. Eu acho que assim, para falar o que aconteceu nesse primeiro trimestre, né? Contra fluxo não há argumentos. Perfeito. Então assim, don't fight the flow, né? Então assim, a gente no início do ano, a gente ainda via carregando o portfólio mais comprado lá fora e vendido aqui no Brasil. Interessante. Eventualmente a gente começou a entender que o mercado aceitava bem uma eleição de esquerda, novamente, né? Falei, pô, isso daqui não está sendo tema, né? Naquele momento, as empresas domésticas de alta qualidade do Brasil já haviam saído de 2 desvios padrão de prêmio para mais de um desvio padrão de desconto. Falei assim, pô, então assim, o valuation está a nosso favor, o fluxo está a nosso favor, vamos zerar esse short e virar a mão. Então, a gente vira a mão. Interessante, cara. Né? Então, isso é o que acontece. Aí você fala, poxa, será que isso aqui é só um ajuste ou acho que continua, né? Quando a gente olha aqui a Bolsa Brasileira, a gente fala assim, pô, tem 40% commodities, mais 20% bancos, e aí tem um resto lá de utilities, do consumo discricionário e tal. O que o investidor estrangeiro está olhando, né? Você vê coisa de 80 bi entrando na Bolsa Brasileira. Exatamente. Basicamente, você está vendo commodities, bancos e alguns outros nomes, muito pontual. Nesse cluster das commodities aqui, eu acho que isso continua. Né? Perfeito. Eu acho que continua, acho que tem um cenário muito favorável para petróleo, muito mais até do que para minério de ferro, né? Para bancos, eu acho que com os juros mais altos, você consegue ter spreads mais interessantes, até essa alta dos juros de certa forma, acabou penalizando as empresas que tentavam fazer uma incursão, as fintechs tentavam fazer uma incursão em crédito e não deu certo. Então, assim, o bancão está lá, está crescendo firme e forte, seus 15%, 20%, enfim, vida que segue. Então, acho que não foi um ajuste. Você tem como garimpar aqui. Agora sim, nessa altura do campeonato, você fala, pô, o que a gente vê para frente? Eu entro e começo a comprar as small mid caps ou eu fico de fora? A gente teve a cabeça de reduzir a alocação em bolsa. Então, a gente começa a sair, principalmente de consumo discricionário, a gente reduz nossa parcela de alocação ali e concentra mais em commodities, em bancos, um pouco em utilities e um pouco no que eu falei das staples. O que são as staples? Né? O consumo que não é tão discricionário. E são, de certa forma, até alguns calls controversos. Né? Ambev, que assim, no final do dia acaba sendo um concurso de beleza, que é menos feio. Né? Assim, a Ambev ela tem vários problemas. Pressão de custo, o alumínio pegando solto, o milho e etc. Mas ela tem uma certa resiliência de top line, né? E se você, obviamente, conseguir pegar um preço de entrada interessante, é difícil perder dinheiro ali, né? Assim, além de tudo, é uma ação líquida. Se você sentir que você está errado na tese, é fácil de estopar. Simples assim. Uma outra tese que a gente olha com mais bons olhos na Bolsa, a gente está ali que é até controverso, né? Aquele negócio ali que é um olho no peixe, outro no gato, mas é Banco do Brasil. Então, assim, Banco do Brasil é uma tese que, se o mercado está entendendo que a eleição de esquerda não é tão preocupante, vamos olhar ali por que a gente tem de Brasil aqui, né? De estatal. A gente tem a Petro, né? Um país que é majoritariamente concentrado na sua matriz rodoviária, né? Então a preocupação aqui de combustíveis ela é importante, né? Causa uma convulsão social, um negócio mais preocupante. E você tem Banco do Brasil. Banco do Brasil, a gente já trocou de CEO algumas vezes ali, mas o banco vem entregando resultado consistente nos últimos 4 trimestres. É o banco com maior cobertura de balanço. Tá num múltiplo super favorável, num preço de entrada incrível, com um dividend yield de quase 10%, né? E se tiver alguma coisa ali de esquerda para acontecer eventualmente, primeiro você tem a Caixa ali, né? Depois você vem para o Banco do Brasil que tem o capital misto, né? Então, assim, é controverso, mas tem a gordura a seu favor aqui. O carrego parece bastante interessante, né? É uma tese que vocês estão começando a olhar com mais carinho, vamos dizer assim. Mais carinho. A gente tem olhado ali com... No guarda-chuva de estatais, vamos dizer assim. No guarda-chuva de estatais. Outra estatal que a gente tem lá, que a gente está olhando com mais carinho também, e aí tem um quê de eleição por trás, é a Sabesp. Né? Olha aí, Sabesp, cara. Segunda vez. Alguns convidados já falaram. Não, né? o Sabesp até foi o pique, foi a escolha de pro quadro de medalhas do clube. Aliás, vai esquentando aí para saber a sua escolha, para pensar na sua escolha de quadro de medalhas do clube. Foi o quadro de medalhas do clube de semana passada. Lá do Guerra. Do Guerra, da Logos Capital. Sabesp, uma estatal.
A gente gosta de Sabesp justamente por isso, né? Se você for olhar o preço que você está comprando hoje, tem um desconto para sua base de ativos regulados, é importante. Se você tiver uma gestão nova ali e privatizar o negócio, você pode ter uma apreciação de 50%, 70% que mole, né? Então, assim, é uma simetria interessante, né? Obviamente depende, uma crescente de um governo mais que vá mais para a tendência de privatização aqui em São Paulo, né? E aí tem umas outras pepitinhas que a gente olha ali, né? Que não são tão líquidas, né? Mas que a gente gosta. Pegando uma que eu acredito que seja líquida, aliás, não acompanho tanto no detalhe assim, mas só para já que a gente está passando assim, né, para abraçar todas as nacionais, porque Petrobras, você falou aqui, mas passou meio rápido, citou as pressões, obviamente, dado que gasolina, diesel é uma coisa muito sensível ao consumidor / eleitor, estamos em ano eleitoral. O Brasil é extremamente dependente da malha rodoviária, então uma coisa mais sensível. Aliás, na virada do trimestre, cresce a pressão também por troca da presidente da Petrobras, ao que tudo indica, pode vir a acontecer aí nessa virada do trimestre. Então, Petrobras você passou. Banco do Brasil também, você já expôs aqui de uma maneira bem interessante, vocês estão dedicando uma maior atenção para fechar esse guarda-chuva das estatais nacionais, dado que estamos com um fluxo de notícias também bastante forte, bastante acentuado sobre privatização da Eletrobras. O que vocês estão monitorando ali, acompanhando do tema? Assim? Eletrobras era uma das posições que a gente tinha até semana passada. Já não é mais. Assim, a gente tem uma gestão muito, muito ativa. Claro. Né? A gente já devolveu esse peixe pro mar, né? Então... Volta lá, filho. Vai nadar lá. O que acontece? A Eletrobras é um baita de um ativo. Vai ser a maior comercializadora de energia do Brasil. Né? A gente acredita na privatização, porém essa privatização ela vem com uma capitalização. Essa capitalização são, sei lá, 26 bi de real de demanda por capital no momento que eu acho que o local está tomando resgate. O investidor estrangeiro tem algum apetite, mas são 26 bilhões de reais. Né? Então, acho que dá para comprar na oferta agora. A gente conseguiu comprar bem isso daí, próximo de 28, 29 reais, está 36, reduz um pouco, por disciplina. Sim. Né? Por disciplina. Não é que a tese mudou, mas agora a gente espera ali a capitalização e ver o que acontece. Perfeito, interessante. Questão tática, né? Questão tática. Exato. Passando agora, você citou, por exemplo, commodities, né? Que nesse novo ambiente, ou nesse novo mundo até, que você rotulou, acho que muito bem, de stagflation. O que são papéis ainda na bolsa que você gosta de ter na carteira commodities aqui no Brasil? Isso é uma coisa interessante, que até um tempo atrás a gente tinha lá Vale, Gerdau, tinha... ainda tem Cosan, né? Mas tem um pouco menos. Tinha Petro também. A Petro, depois da alta do preço da gasolina razoável, né? Pô, bastante expressiva até. A gente ficou um pouco preocupado com as movimentações que poderiam acontecer, a gente reduziu a posição ali. Então, assim, hoje de commodities, eu olho para o Brasil e falo assim, poxa, nem todos os commodities são iguais, né? A gente gosta de petróleo, mas petro é um negócio complicado, né? Aquele negócio de amor e ódio. Você tem 30% ou até 50% de yield para pegar eventualmente, mas alguma movimentação ali política... Né? Te tira metade disso, talvez, né? Rapidinho. Verdade. Então a gente começou a explorar um pouco dessas juniors, né? Essa 3R. Essa 3R para a gente é uma empresa que até um tempo atrás a gente não investia pela falta de liquidez, hoje ela está negociando mais. Você começa a ver uma simetria importante para a curva do petróleo, então se você colocar um cenário, o pior cenário possível que a gente imagina, que é uma curva de petróleo $15 para baixo em tudo, caramba, across the board, a gente está falando de pelo menos 25% ainda de upside, né? Se você colocar a curva onde está, você está falando de 80%. Se colocar aonde a gente acha que pode vir a tradar o petróleo, que é próximo de 120 por algum tempo, está falando de quase 200%. Nossa. Então, é uma simetria muito grande para você ignorar. 3R. Qual o ticker, Bruno Lima? 3R. Mentira. RRRP3. RR? 3R, RRR, P de pato, 3. Aulas. Então, essa é uma que a gente tem olhado. A Vale é uma posição que ela é mais tática, né? Até pela liquidez dá para fazer o giro da posição mais rápido. Porque se você olha a commodity minério de ferro, você pega de 2001 até 2021, né? Ou seja, são 20 anos aí de história. Você pega o consumo per capita de aço na China, saiu de 120 quilos ali por habitante para 700.
Aí você fala, pô, a China é uma economia de 18 trilhões de dólares de PIB, né? Uhum. Aí você fala, porra, vamos olhar o mercado americano. O que é o mercado americano? O mercado americano, nessa mesma janela, você sai de um consumo per capita de 430 quilos para 300, né? Mais ou menos 300. Você fala, porra, e com um PIB de 23 trilhões de dólar. E você fala, cara, essa curvinha esse consumo aparente aqui de China parece errado. E aí, quando você começa a olhar na ponta agora, o que o governo chinês tem feito para tentar entregar esse 5,5% de crescimento de PIB, você fala, pô, a economia está rodando a 3,5%, 4%, né? Tem que estimular, tem que jogar estímulo lá, o famoso Total Social Financing, né? Tem que colocar lá o estímulo para rodar. Só que você olha o setor de properties, na ponta, cidade Tier 1, 2, 3, tem visto queda contínua de venda. Então, você está vendo aqui na ponta, saiu dado de março agora, caindo 40%. O mês passado tinha sido 25% de queda. Você fala, pô... Aí você vai olhar um pouco mais no específico do que o governo chinês está tentando fazer. Até o subprime chinês eles estão tentando implementar, que é conceder crédito para quem não consegue crédito em banco comercial. Para os ninjas. Aí você fala, pô, isso daí não vai dar... Pode dar errado, né? Isso que já tinha o Shadow Banking, agora virou, né, o subprime do Shadow Banking. Não, mas assim, então as coisas... Exatamente. Então, assim, a gente olha ali para a Vale, aí no final do dia a gente olhou para a Vale e reduziu nossa posição recentemente, por quê? A gente já tinha uma dinâmica da commodity ali um pouco estranha. Sim. Não dá para segurar $150 do jeito que está, o preço do minério. E o câmbio apreciando, é uma exportadora, né? Assim, com o câmbio apreciando dessa forma importante, a Vale a perder de vista, falei, pô, tá estranho isso. A gente resolveu recuar um pouco o carrinho e investir em commodities lá fora. Aí lá fora, o que a gente faz? Compra a XLE, que é um basket de major oil companies, né? De empresas grandes de petróleo. A gente compra lá o próprio petróleo, né? Entrega mais para setembro, dezembro desse ano. A gente acha que ainda tem uma gordura boa ali para capturar. E começa a explorar algumas teses ali mais focadas em cobre e alumínio. Coisas que a gente tem estudado, né? Que no final do dia, você tem que olhar para a commodity e te falar, pô, o que na oferta e na demanda de médio e longo prazo pode dar bastante certo, segurar o preço da commodity onde está. O alumínio tem toda a questão de descarbonização, né? Então, assim, que é a palavra da moda agora. Então, mas é verdade, assim, você está olhando para daqui 3 anos, eventualmente, o maior déficit de alumínio que você pode ter no mercado. Então, assim, é importante ter um olho ali. Aqui no Brasil, você tem a CBAV, né? Que é a essa CBA. também tem aparecido cada vez mais aqui. Essa daí é uma que a gente está olhando com mais carinho, né? Lá fora você tem a Alcoa. Então, assim, são teses que são prospectivas, né? A gente está estudando. Que realmente não tem grandes veículos, né? Digo, de equity para alumínio. Sem contar um cenário ainda de estresse no leste europeu. E você pode acelerar mais ainda o desligamento de algumas plantas de alumínio na Europa, por exemplo. Deixa eu tirar uma dúvida, Bruno, contigo. Assim, você está indo na commodity ou você está indo no equity? Quando você falou de petróleo na commodity, né? Mais alumínio, cobre, assim. Não, a gente foi na commodity, em petróleo, né? Tá. Nessas outras, a gente está querendo ir no equity, né? Então, assim, é uma tese mais de pegar o carrego, né? Então, assim, vamos comprar aqui uma... A Alcoa parece um pouco mais esticada, tá? Mas vamos pegar uma CBAV aqui, que parece ter um case importante. A gente pega um carrego aqui dessa tese aqui, que eventualmente começa a ter um balanço melhor, paga mais dividendo, etc. Então, é uma tese que a gente está namorando via equity mesmo. Eu estava olhando isso, assim, os papéis... No longo prazo, o equity, normalmente ele outperforma a commodity num prazo mais longo. O negócio assim, eu não sei se é pela questão do free cash flow, assim, eu até estava entendendo um pouco mais disso. Peguei Freeport contra cobre, por exemplo. Cara, Freeport dá uma pancada na commodity, assim. Perfeitamente. Acho que, assim, teve uma coisa que aconteceu no mercado de commodities, se você olhar bem ali de 2006, 2007, quando eu comecei no mercado de commodities, a olhar Vale, Gerdau, Usiminas, de lá para cá, as teses melhoraram bastante, né? Elas eram mais alavancadas. Hoje em dia, elas são net cash, né? Então, assim, balanço limpo, né? Balanço limpo. Hoje, com uma cabeça de todo mundo nessa última década desse setor, ficou com medo de fazer investimentos, né? Simplesmente porque, em alguns momentos, a gente viu o oversupply e o preço colapsando. Então, hoje está todo mundo segurando a onda para ver se continua fazendo, se vai fazer capex ou não.
né? Então, acho que isso que realmente tem trazido um apelo maior para o carrego dessas teses, né? Porque assim, é geração de caixa e pagamento de dividendo, ponto. Quando não paga dividendo, faz buyback. Então, verdade. é simples assim. Você tem alguns cases lá fora que a gente acompanha, tipo o Nucor, que tem 1,5% de dividend yield, você fala, pô, é magrinho, né? O que o cara gera de caixa, o cara reinveste comprando a ação dele, vai para quase 9%. Então, assim, é muito interessante, né? É o total shareholder return, né? Exatamente. Buyback mais dividendo. Mais dividendo. Não, para fechar, que na verdade isso tudo aqui está sendo derivado do seu preâmbulo aqui no início, que você falou de utility commodities e staples, ou seja, aquele consumo mais resiliente, aquele consumo não discricionário. Você citou a Ambev, não sei se tem algum outro papel que você acha também mais resiliente nesse ambiente de um consumo mais fiel, mais ali não discricionário, assim, na Bolsa Brasileira. Tem algo que chama atenção, além de Ambev? A gente tem outros 2 papéis que hoje já fizeram parte da nossa carteira recentemente, a gente também devolveu para o mar. Mas por enquanto, depois você pesca de novo. Muito bom isso aí, cara. Isso que é gestão de ativo, devolver para o mar é bom, essa eu vou usar. Mar, cara. Também, vou mandar direto. Vou usar. Quando eu vender algum papel da minha carteira, eu falo, pô, devolver para o mar, cara. Muito bom isso. Que é basicamente TOTOS e na verdade são 3, né? TOTOS, Raia e Multiplan, né? A ideia de ter Multiplan, na verdade, foi assim, eu quero ter exposição a consumo discricionário no Brasil, mas eu não quero ter exposição ao cara que está tendo squeeze de margem, né? Como é que eu pego o cara que se beneficia da reabertura, não tem squeeze de margem e que está largado, né? Pô, você estava vendo a NTNB a 6% já quase, e a Multiplan chegou a bater, sei lá, 16, 17 reais. Falei, pô, isso aqui é interessantíssimo, né? A execução do cara é boa. O shopping já apareceu aqui no clube recentemente, mas com Iguatemi. Que Iguatemi, a gente até teve uma oposição menor, porque após essa integração da holding com a Iguatemi, de fato, né? Ela ficou menos líquida, o investidor estrangeiro não entendeu muito direito esse negócio, a empresa tem que falar de fazer M&A em cap rates, assim, não tão interessante na nossa visão. Então a gente resolveu segurar a onda ali, mas a Multiplan é uma história mais limpa, né? Na nossa visão. Interessante. Mas também já foi. Então já foi pro mar. Já foi pro mar. Espetáculo. E aí tem TOTOS, cara, que assim, assim, de 2018, 2017 para cá, a nova gestão imprimiu um ritmo interessantíssimo na empresa, o churn é baixíssimo, tem muita coisa para ser feita ainda em termos de crescimento, né? Então ela é mais resiliente, né? Assim, a gente gosta ali da dinâmica de crescimento e composição de retornos, né? E a Raia, tem um quê da história de Raia, que é basicamente a empresa continuar ganhando share. Então assim, ela é líder, né? Tá bem posicionada, balanço bom, gestão boa, você não vai tomar muito susto. O que deixa a gente mais preocupado ali é o preço de entrada. Você tem que calibrar bem ali o preço de entrada para não ter que estopar para baixo. A verdade coisa é meio essa. Ambev, talvez? Exatamente. Então, assim, essas aí são todas histórias muito boas, né? A Ambev, ela é mais controversa. O mercado, via de regra, shorteia a Ambev, né? Dá com pau. A Raia é mais... A Raia bem aceita. É mais bem aceita, né? Outra que a gente há muito tempo não shorteia, né? Já aprendeu perdendo dinheiro. O que não falta é a história deu ruim. Assim, a gente já aprendeu bastante. A carteira do Cunha. A carteira do Cunha A minha carteira é conhecida como deu ruim. A VEG é uma posição que a gente vinha carregando long, etc. Pô, o negócio dando certo, o mercado short, e a gente long, feliz, ali o negócio funcionando. Pô, assim, aquele negócio você dorme tranquilo. Você dorme tranquilo, porque você sabe que o cara executa bem. Entrega. Assim, tem até um negócio interessante da VEG, se você olha nos últimos 5 anos da empresa, quase 50% do portfólio da empresa não desistia. Então, assim, os caras se reinventam toda hora, né? Então, e sempre em vertentes de mercado que são importantes, né? Para frente, né? Então, assim, a gente olha ali, namora essa posição, também tem o nosso preço ali de entrada que a gente entra, o preço de venda, mas assim, só opera long aquilo, entendeu? É meio que isso. O analista falou um dia, né? Não, os Bruno falam assim, cara, isso não existe. Né? Tem uma posição por papel, né? Esse aqui eu só compro isso aqui eu só vendo, esse aqui eu não faço nada. Exatamente. Até porque, assim, o comprador de VEG, via de regra, não, a gente já entendeu que não é o local, é o gringo. E quando ele olha lá, o investidor estrangeiro olha e fala assim, pô, quero operar alguma coisa de energia renovável,
né? O que eu compro? Aí ele vai lá, puta, tem essa VEG aqui no Brasil, aí o cara olha um histórico de 20 anos, o cara só um reloginho, né? Pô, é isso que eu vou comprar. O cara tem uns bullets temáticos ali, né? E aí tem uma próxima que eu já posso, né? Opa! Vamos só recapitular. Você quer recapitular? Até recapitular, exatamente, para os membros do clube que estão acompanhando aqui o episódio 23, porque já tem uma carteirinha aqui, sinceramente, bem interessante, que o Savary já compartilhou com a gente. Não, lembrando que isso aqui é uma resenha. Uma resenha, por definição, uma resenha. Isso aqui não é uma recomendação nem nada, mas na resenha já surgiu, né, uma composição aqui até interessante. Ou seja, poxa, no setor de bancão, o Savary chamou a atenção aqui para dar uma olhada com mais carinho em Banco do Brasil. A outra estatal que por enquanto foi pro mar, gostei dessa ideia de ir pro mar, que assim, você gosta, mas aqui na gestão ativa, você devolve pro mar, daqui a pouco você pesca de novo, mas a Eletrobras já passou aqui também. Staples aqui, consumo não discricionário, Ambev, mais outras aqui também, como Raia, Multiplan, TOTUS, e de commodity, talvez, acho que o único nome que apareceu um pouco mais aqui foi CBA, vai. Talvez, 3R, né? cara. E 3R também, RRRP, de pato. 3. Interessante. Eu fico só anotando aqui, porque meu mundo não é muito equity, então venho aqui muito aprender, fico pegando as ideias para quê? Para depois fazer meu dever de casa de uma maneira mais cuidadosa. E aí montar minha carteirinha. Ô Savaris, exatamente, a pergunta que a gente gosta de fazer aqui, se por acaso tem, às vezes pode não ter, mas uma tese, um case, um papel, uma empresa que vocês estão estudando ali, vocês estão se dedicando e cada vez mais que vocês estudam, vocês estão desvendando maior interesse, se interessando e que você acha que não é tão consenso na bolsa, não é tão consenso nos investidores de renda variável. Tem algum papel, alguma empresa que te chama atenção? Tem uma tese, na verdade, que assim, ela não se tornou consenso, acho que por uma história, ela foi vítima do sucesso dela. Porra. Né? Por que isso? Porque essa empresa, ela fez o IPO, ela fez o IPO foi muito bem sucedido, né? Veio num preço de entrada importante e ela teve uma valorização de mais de 50%. E aí o mercado olha para ela e fala assim, mas já andou 50%, 60%, pô, não vou comprar agora. Esticou, dos IPOs foi o que funcionou. Funcionou porque o cara entregou, entendeu? Então assim que é a Intelbras, né? A gente bateu o boom na Intelbras por bastante tempo e aumentou a posição recentemente, né? Interessante. Por que isso? Porque basicamente a gente entendeu que o cara continua entregando, né? Então, assim, é uma empresa que em 2010 fazia 300 milhões de faturamento, hoje ela faz 3 bi, comprou uma empresa importante no setor de painéis solar, né? Que é a Renovige, que tá com um perfil de crescimento importantíssimo, né? Então, assim, hoje é uma empresa que no consolidado vai fazer seus quase 4 bi ali, 4 bi e meio de faturamento, sendo que quase metade disso vai vir já de solar, né? Então, assim, a gente investe nisso porque, primeiro, a empresa é um reloginho, vem entregando há muito tempo resultados consistentes, com um ROIC alto, né? Uma rentabilidade importante, fez um M&A interessantíssimo, num preço muito bom, e a gente ainda vê uma simetria, uma avenida de crescimento fantástica, né? Então, assim, a gente está olhando para esse negócio aqui para ganhar mais 50, pelo menos. Caramba. Então, a gente olha com bons olhos isso, né? Interessante. O sticker de Intelbras, Bruno Lima, respira. É impressionante. Vê esses caras de macro aqui. Não, você tá derrapando de momento 2022, não tá sendo muito grato para você, cara. E N de navio, T de tatu, B de bola, 3. INT B3. E NTB3. Tu deu uma... Anotado. Agora, Bruno, vou fazer uma pergunta. Aquela pergunta boa, né? Que é aquela resposta. Intelbras é a nova VEG, cara? Intelbras seria a Apple brasileira? A galera lá... Não, essa eu tô reproduzindo coisa que eu escuto lá na mesa. O pessoal fica também é animado com Intelbras no banco, e aí de vez em quando um ou outro para provocar, obviamente, para estressar o argumento, solta que a Intelbras é a Apple brasileira. Eu acho que a empresa ela tem boa gestão, bom histórico, mercados interessantes. Acho que tem tudo para ser uma empresa bastante relevância, né? Acho que falar que é nova Apple, etc. Então, assim, deixa os jargões para os outsides, não te pertence mais. Mas eu acho que ela é um bom ativo. Devolve esses jargões pro mar, cara. Joga os jargões pro mar. Exatamente. E outra só para o outro lado da moeda, se por acaso tem alguma tese, algum setor ou até alguma empresa
Não necessariamente, cara, você tá olhando para as short, ou seja, querer apostar na venda, na queda de valor, mas que você tá vendo uma certa distância, você não tá enxergando setores muito... que você não... que não é o momento, talvez não é o ano, não tá fazendo parte do ciclo, que você tem procurado evitar. Algum setor ou empresa, assim? Acho que é assim, né? Quando a gente olha para a bolsa, eu falei então de commodities, falei de bancos, aí falei ali o que sobra. Tem basicamente utilities e consumo discricionário, né? Tem uma outra coisa ali, um penduricalho para cá e para lá. Uhum. Assim, consumo discricionário é um setor que a gente evita. Tá. Por quê? Porque quando você olha, por exemplo, a composição do IPCA no Brasil, né? Da inflação, você tem lá 20% combustíveis, você tem 20% mais ou menos lá de habitação, você tem mais 20% de alimentação. Aí você coloca lá 20% de inflação em tudo isso. Mais ou menos isso. Pode ser, até ser mais um pouquinho. O que sobra para consumo discricionário, e aí você está falando de vestuário que é por volta de 4% ou 5% do IPCA, cara, se você fizer a composição da renda disponível do brasileiro, você vai ver que não sobra muita coisa para consumo discricionário. Né? Sim, a renda real está Então, bastante comprometida mesmo. Então, a gente até de vez em quando faz algumas conversas de evidências anedóticas, né? Assim, é o cara que vai pagar um conserto de um carro de R$600, de R$600 com 150 de cash, mais 3 cartões ali para parcelar, entendeu? Assim, negócio que a situação está apertada. E se o cara tiver que priorizar, ele vai priorizar a alimentação, o combustível e a habitação, não tem o que fazer. Então, a gente, ali dentro de consumo discricionário, a gente acaba usando mais valor relativo. Aquelas empresas que a gente acha que entrega, que tem alguns low-hanging fruits para entregar, tipo uma Arezzo, né? Talvez acho que a Quero, que é uma small cap, que tem um management fantástico, né? Grupo Soma, que é mais exposto à classe A e B. A gente acaba olhando lá, eu falei, Multiplan, né? É mais exposto à classe A e B, entendeu? Perfeito. É mais resiliente. Sim. Quando você começa a olhar aqueles que são mais expostos a C, D e E, aí você fica um pouco mais preocupado. Que ali o famoso... O momento macro não está favorável. O momento macro não está favorável. Então, assim, isso tudo pode mudar. Vamos supor que haja a eleição de um governo de esquerda agora, em outubro. O que o governo de esquerda foi bom? O governo de esquerda foi bom para consumo, né? Fora as exuberâncias ali que foram feitas via BNDES, mas assim, para consumo foi muito bom. Então você pode ter alguma coisa sendo feita ali que vai endereçar esse caminho. Então é meio que isso. A gente está evitando um pouco o setor por causa disso. Legal. Avisaram que soara o gongo, mas antes temos 2 pontos importantes aqui. Exatamente. Para endereçar aqui, já começar a encaminhar para o último episódio, me emociono. Último episódio do primeiro trimestre de 2022. Enquanto, Savarino, você vai pensando aí em qual papel você vai pegar na Bolsa Brasileira para participar do tão disputado quadro de medalhas do Clube da Exame Invest. Disputadíssimo. Uma dica que, se a gente não te perguntar, a gente é extremamente cobrado nas redes sociais pelos membros do clube. Dicas de série. Lembrando que pela primeira vez no Oscar teve, né? Acabamos de vir de um Oscar ali, polêmico. Streaming começou a marcar presença no Oscar. Então, mais do que nunca, fiquem atentos às recomendações aqui da galera que vem, porque vai que... É verdade. Né? Aliás, o vencedor de melhor ator, em que pese certas polêmicas que ele protagonizou na noite do Oscar, ele ganhou através de um filme que foi recomendado aqui na mesa central, King Richard. Já foi recomendado aqui. Episódio 21, talvez 20 ou 21, mas acho que chutei bem, foi por aí. King já foi recomendado aqui, ou seja, para os membros do clube também estão antenados em filmes premiadíssimos, em streaming premiadíssimos. Savariz, eu tô fazendo isso tudo para você ir pensando aí. Tem alguma série que você indica, cara? Ou filme membros também, do clube? né? Séries ou filmes aí de... Mas a vantagem de chegar aqui no 23º episódio... Você já viu bastante filme. é que assim, todas aquelas séries motivacionais, né? Aquelas sofridas já foram. Já foram. Sobraram aquelas séries mais... Sessão da tarde. Sessão da tarde, né? Aquelas Solta uma aí. Essa é das minhas. Mais lazer, né? E até tem leituras importantes aqui pro mercado, que assim, você pode olhar Narcos, né? E você pode olhar Chernobyl. Olha! Né? E por que isso é importante, né?
quando você olha Narcos, você fala assim, pô, o gringo vai lá e investe a dar com um pau no México, você fala, cara, que é tomado pelo narcotráfico, né? Assim, se aquela ficção tem um quê de realidade, fala, pô, presidente, ministro da defesa, etc, etc, você fala, pô, se o gringo tá confortável com isso, aí você vai lá para Chernobyl e você fala, cara, a Rússia não é para amadores, né? Aí você vai olhar os documentários recentes sobre o Putin, etc. Fala, pô, o Brasil é, assim, de forma pejorativa, mas assim, a gente tá isolado disso, samba, caipirinha, churrasco, é mais tranquilo, né? Então, assim, dá pra entender que o Brasil pode ter um protagonismo importante, a gente só não precisa fazer besteira, entendeu? É o que você falou até no início aqui, algum momento aqui do clube, você falou, no concurso do menos feio, o Brasil tá... A alocação de portfólio em maneira global é isso, né? Aliás, teve até alguém que um dia soltou na mesa de falar, cara, enquanto os outros emergentes vão fazendo besteira, vão se enfiando em complicações, seja de maneira direta ou de indireta, a gente vai ganhando por WO. É isso aí. É verdade, verdade. Isso aí. Assim, né, na brincadeira, mas assim, o gestor hoje que tem um mandato de emergente. Lembrando, o leste europeu é só composto por emergente, basicamente, o leste europeu. Hoje, pô, tá numa zona de guerra. Aí você olha para o Sudeste Asiático, então, assim, China também afugentou totalmente ali os investidores. E aí você olha com commodities bombando, sobra a América Latina. Não à toa, os melhores 3 ETFs do mundo até agora. Brasil, Colômbia, Chile e se duvidar, Peru. E se você ainda for pegar na América Latina, o menos conturbado politicamente ainda acaba saindo do Brasil. Uma alocação, assim, para o nível histórico baixíssimo, né? Não, assim, nas mínimas históricas. Ciclicamente nas mínimas históricas. A gente até fez uma conta que se fosse para voltar para o peso de 2018, que não está muito longe, né? Em 2018, o Brasil tinha que ter de inflow quase 160 bi total, isso. Entendeu? Então, assim, a gente está na metade do caminho. É interessante, né? É isso mesmo. É meio que isso, né? Pô, interessante. A gente só não precisa fazer grosseria, entendeu? É só isso. Não pode errar muito a nota, né? O samba. Savarista, pode anotar aqui como dica: Narcos e Chernobyl. Tá valendo. Vambora. Fica aí com a reflexão. Com a reflexão de. Mercado, mas essa visão essa importância, né? Aqui de mercado brasileiro. No relativo. Sim. Você saber também ajustar Brasil. O pessoal que faz a última vez que eu vi série, acho que vai fazer, sei lá, 2 anos, né? Como eu te falei, assim, não sobra tempo. E deve ter sido alguma coisa tipo Mundo Bita, alguma coisa aí da criançada. De lá pra cá é Helena Diávolo, é esse negócio, né? Disney mais, né? Não, mas não se preocupe que a gente já teve até indicação aqui de Pokémon na mesa central do clube, exatamente pelo terceiro turno aí dos gestores com a criançada. Savarich, momento sério. Sem mais delongas. Momento sério no clube, um ranking cada vez mais disputado. Quando esse ranking for divulgado... Tem gestor já atravessando a rua quando esse ranking for divulgado, acredito que a Faria Lima vai parar por tamanha disputa que está acontecendo no quadro de medalhas do clube da Exame Invest. Qual é o papel que você vai participar aqui dessa brincadeira? Não é uma recomendação, mas dessa brincadeira, dos próximos 3 meses, performance relativa ao IBOV. É importante. Qual o papel que o Bruno Savarich, gestor de renda variável do Itaú Hunter, da família do Itaú Asset, escolhe aqui para o quadro de medalhas do Clube da Exame Invest? Vou falar que é com muito peso no coração, que eu não falo que é Intelbras, hein? Não vai ser Intelbras, plot twist no episódio 23. A gente tá apanhando, né? Plot twist. A gente tá tomando os... O que vai ser aqui, Savarich? Vai ser a 3R. Que isso! Porque eu acho que ela combina a simetria. Pedro Soares, neste momento, está muito contente. Pedro Soares comemora. Pedro Soares é quem cobre a 3R no BTG Pactual. Pedro Soares, faça a sua festa. É para você. É para você esse quadro de medalhas. Assim, como ela tá com uma liquidez importante e ela de fato investiu por qualquer investidor hoje em dia, sei lá, 150 milhões de ADTV, assim, com a simetria que eu falei, pior cenário 25, melhor cenário 200. Mas, porra, é uma simetria que eu tenho que estar muito errado, que é possível, né? A gente tá aqui para errar. Sim. Mas eu acho que cabe essa recomendação para vocês. Aquela boa discussão de risco-retorno, né? Sabendo onde está a simetria, você fala assim, vale a pena correr esse risco? Plot twist, eu não esperava, eu jurava que ia ser Intelbras. Bruno Savarich, aos 49 do segundo tempo, usando o regulamento Pega 3R e vem forte para o quadro de medalhas do clube RRRP3. Está anotado.
Bruno Savariz, gestor de renda variável do Itaú Hunter, da família do Itaú Asset, muito obrigado por vir fazer parte do episódio 23 do Clube da Exame Invest, cara. Eu que agradeço vocês e agora eu falo, é um prazer incomensurável ter participado. Incomensurável, inenarrável, Bruno Lima. Pô, obrigado mais uma vez, sempre papo bom pra caramba. Pô, bom demais, brigadaço. Pô. A todo mundo, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por acionar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no episódio 24, um grande abraço.